Olá, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h58 ou 9 do dia 22 de março de 2022. E hoje é uma terça-feira e vamos lá, conforme Deus estará me solicitar. Então, vamos desenrolar. Ah, vamos manifestar. Manifestar aquela sabedoria que nos é peculiar. Assim como Deus estará me solicitar. Eu tinha um pé de manjar, do tempo maracujá, coisa que a gente sabia conquistar. Sim, porque era necessário saber separar o homem e a mulher do lugar. Sim, a maracujina e o maracujá. Somente assim a gente poderia procriar da forma como é, de fato, científico no lugar. E naquele dia o pé de maracujá resolveu conquistar a, a linda, a linda rosa do lugar, aquela que iria despontar com toda a sua delicadeza no lugar. E assim ambos iriam se juntar e com toda certeza iria fundar algo de cunho bem particular, do tipo familiar. E um anestésico. Sim, um anestésico iria com toda certeza se criar, dando um certo glamour, quer dizer, com um certo pesar. E o que isso iria representar? Para toda a indústria farmacêutica do lugar? Como assim? Sim, coisa simples. Coisa simples. Se o DNA pode atingir qualquer um aqui, por que de fato fingir que o sexo é uma coisa que a gente não tem como definir? Tem como dois iguais, parir? O positivo pode se diminuir assim, a ponto de dois positivos se unirem com um único fim? E o que surgiria dali? Teríamos nós condições de assumir algo assim? Mas o que Deus esteve a me pedir? Coisa simples, coisa simples, o direito de cada um ir e vir carregando o próprio mundo que cada um desejou definir como bom para si. Assim poderemos interagir com qualquer um aqui sem ter que sucumbir a um mundo que ninguém consegue definir, ou a um mundo que ninguém consegue. Ah, e o que seria de mim? Sim, e o que seria de mim? Essa pessoa aqui. Poderia eu viver assim, feito escondidinho, para ninguém desconfiar, ou para ninguém me enxergar, ou para ninguém se responsabilizar pelas coisas que eu estive a procurar, a encontrar e desenhar. É, não tem como negar.
Não, não tem como negar. A responsabilidade da sua casa você carregar é algo que não tem como a gente ofertar ou solicitar para um outro assim realizar. Sim, é o DNA. Sim, eu não desejei ser cobra no lugar. Entrar devagar e deixar a minha identidade qualquer um carregar para eu viver a rastejar. Como se eu fosse me alimentar do pior do lugar. Não, não. Isso eu jamais iria realizar. Eu tenho pernas para caminhar, braços para me equilibrar, eu tenho até uma cabeça para carregar. Imagine se eu iria abrir mão de tronco, o meu tronco tronquear. Ah, o meu tronco eu carregar. Não, eu não iria de fato me desesperar. Não, não iria não. Mas era preciso de fato na fila entrar para, de fato, e é de fato, e de fato, e de fato, a gente, a gente buscar a serenidade. Sim, sim, a gente não poderia viver imprimindo maldade do tipo insanidade. Cada um vive conforme a sua realidade. Ah, essa era uma questão peculiar. Sim, como de fato retornar para o princípio, o princípio do lar, sim, sim, para a maracujina e o maracujá, depois de tudo que eu estive a falar. Não era a primeira vez que eu estava a brigar, mas dessa vez eu estive lá. Eu confesso que fui de fato obrigada. Pelas circunstâncias, a gente não pode de fato desafiar as circunstâncias do lugar. Então eu resolvi me retirar, mas agora estão a convidar para eu de fato voltar. Quem sabe vão me tratar de um jeito mais familiar. Quem sabe a maracujina e o maracujá vão se acertar e finalmente eu vou poder passar uns dias a descansar. A questão é a cabeça que eu preciso carregar, o tronco que eu preciso de fato alimentar, as pernas que eu preciso administrar e os meus dois braços que eu preciso usar para a calmaria eu me dar. Puxa vida! E como isso, quer dizer, e como será? Como será? Desafiaria eu as circunstâncias que eu estive a criar para a minha vida. A minha vida eu tenho o direito de administrar. Sim, o meu nome assinar. O meu nome eu assinar. Ah, e como será? Sim, como será de fato se curvar ao pé de maracujá? Sim, é preciso de fato se acalmar. O pé de maracujá é calmante no lugar, ainda que muitas vezes ele possa se agitar, mas sempre dá calmaria. Sempre dá calmaria. O pé de maracujá tende a se beneficiar. E a maracujina? E a maracujina como ficará? Se uma tempestade, se uma tempestade se apresentar, saberia a maracujina buscar a calmaria que o pé de maracujá pode ofertar, ainda que a tempestade venha lhe derrubar? Ah, e os frutos? Sim, os frutos que nasceram daquele pomar. Sim, é preciso considerar que há frutos no lugar. E como
lidar com cada fruto, com o seu jeito peculiar. Se porque cada fruto deve carregar aquilo que cada fruto esteve a conquistar, que é do domínio do lar, sem de fato o outro fruto prejudicar. É preciso saber enlatar, dar os meios de cada fruto se sustentar, sabendo que ele mesmo esteve a realizar, o quanto ele esteve a colaborar. Sim, sim, para aquilo que mesmo que nenhum fruto esteve de fato a enxergar, apesar, sim, porque para pesar é necessário buscar a balança. Não se pode apenas acreditar que a calmaria vai se eternizar. Não, as circunstâncias podem mudar e até o próprio maracujá ele murchar. E a maracujina vai ter como justificar? Vai ter como se acalmar? Vai ter como usar os próprios meios para os frutos alimentar? Ah, e como ficará os frutos que os frutos colocaram no pomar? Será que usamos de sabedoria para enxergar, pensar e pesar os frutinhos, aqueles pequenininhos, sim, que não passam de brotinhos? De brotinhos. E os brotinhos, eles podem pecar? Serão eles capazes de carregar tudo aquilo que a árvore esteve a realizar? E como lidar com as peculiaridades? Sim, porque tem maracujá que tende a amargar, aqueles que costumam azedar que não tem nem como adoçar. Sem contar aqueles outros que fazem parte do pomar pelas circunstâncias que cada um esteve a conquistar e a aceitar. E diante disso tudo, como é que eu vou ficar? Ficarei eu longe da árvore familiar? Devo eu me preservar? Devo eu, de fato, criar barreiras? Um muro, de fato, edificar? E em nenhum momento desejar essa fronteira cruzar? Será que eu devo considerar, de fato, a possibilidade do meu sangue derramar? Ou eu mesma deveria, de fato, o meu sangue eu eliminar? Sim, a fotossíntese eu realizar e eu mesma ser capaz de vomitar para nenhum prejuízo ali causar, repudiando qualquer possibilidade do meu sangue derramar, já que eu mesma iria me antecipar. Sim, para minha cabeça eu carregar sem ela tombar e tudo aquilo que eu estive a falar faz parte, quer dizer, já esteve a se dar? Será que estivemos a pensar na possibilidade da Páscoa se apresentar e a crucificação? Como seria? É de montão? E aquilo que seria o dito perdão
da comunhão. Ah, que situação. Que situação. Como descrever um livro diante de tanta confusão? Mas Deus me disse, sem nenhum tipo de apegação. Nada de muro de elevação. Vamos usar a casa da simplificação. Puxa vida. Lembrar que a gente pode falar 3 e 1, 4. 4, 9, fora, né? É 4, não, 4, não tem 9, fora é 4. 4 é unidade, é isso. 1 mais 1 a 2. A 2, não tem. 33. Não, 3 mais 3. Ai, como é que faz isso? Ah, definir. Se colocar as latinhas de conserva ali. É preciso, de fato, interagir, ter um entendimento de si. Não se pode construir um mundo assim sem ter o entendimento de si e das latinhas que cada um deve possuir. E se há um lixinho ali, a gente precisa também definir o lixo que cada um esteve a construir. Sim, ou a possuir, ou a despejar. Cada um deve ter o seu próprio paladar. A mim cabe o direito de respeitar. E respeitar está longe de ser repudiar. Repudiar atos, situações, não é o mesmo que repudiar pessoas. Se enojar com atos e situações não é o mesmo que enojar com pessoas. Mas há pessoas que são capazes de provocar nojo, ódio, entojo em qualquer um desse lugar, se assim a pessoa desejar. Mas de graça nunca vai ficar. Não, nunca vai ficar. Nós podemos até acreditar que tudo nós podemos realizar, inclusive enquanto o fruto amargar, azedar e até fel virá. A questão é que em qualquer lugar que a pessoa for estar, tudo aquilo que ela esteve a realizar vai lhe acompanhar. Ainda que o outro não venha enxergar. Isso não vai importar. A verdade dela vai chegar em primeiro lugar. Assim, quando eu estive de fato a voltar, a minha verdade já estava lá. A minha verdade já estava lá. A minha verdade chega em primeiro lugar. Foi o que eu desejei realizar. Foi o que eu estive a solicitar. Eu nunca vou a minha bagagem espalhar. Eu nunca vou a minha bagagem guardar. Eu vou pedir para aquele que é a onipotência do lugar, despejar toda a minha verdade lá e com ela eu caminhar.
Assim eu vou poder lidar com cada pessoa, sabendo que cada pessoa pode realizar para prejudicar ou para beneficiar ou para se alimentar. Eu não vou vacilar. Eu não vou dar a ninguém o direito da minha fotossíntese realizar, ainda que muitas vezes o outro pense que assim pode realizar. Eu tenho domínio daquilo que Deus esteve de fato a me ofertar. Eu deixei toda a minha estrutura para lá. Eu não quis me preocupar. Eu disse para Deus, eu disse para Deus, em qualquer lugar eu posso entrar. Tudo que me solicitar, eu vou realizar. Eu não vou usar a balança do pesar. Sim, pesar para pesar a Cássia aqui, pesar a Cássia acolá, e depois pensar e colocar um pezinho, deixar o outro pé. Não, eu vou colocar os dois pés no lugar. Eu vou me dedicar, ser inteiriça, entrar conhecendo o lugar, mas é sem me antecipar. Sim, é sem de fato falar isso que eu vou encontrar, isso que eu vou encontrar, isso que eu vou encontrar, isso que eu vou encontrar. Tudo que eu vou encontrar, é claro que não tem como, de fato, eu não enxergar. Sim, principalmente se eu estiver a me acostumar ao lugar frequentar. Se tenho domínio, eu tenho conhecimento. Se tem uma coisinha aqui, outra acolá, uma novidadezinha aqui, uma coisinha fora, outra coisa. Isso eu vou enxergar. Mas eu sei exatamente o que eu vou encontrar. Você já estive lá? Quantas vezes? Então, é sem essa história de que eu estive a me enganar. Não é assim que costuma funcionar. Deus lhe pede para você, de fato, 100% ofertar. Você não deve, de fato, abraçar com uma faca para apunhalar se o outro lhe repudiar. Não é assim que deve funcionar. Você não deve ter medo de chegar e de aceitar na mesa, sentar, se alimentar, beber a água, seja lá o que for. Se até o veneno estiver lá, você não vai ter medo de aceitar. Porque um antídoto, Deus, e é Deus já esteve de fato a preparar. Sem nem você de fato, nem você de fato julgar sobre aquilo que Deus esteve a realizar. Deus é Deus, ele não precisa se justificar, ele não precisa de fato falar para você: olha, eu fiz isso, você pode. Não, você tem que confiar. À mesa você vai sentar e vai de fato se alimentar, sem de fato um único alimento você repudiar. Mas você sabe que você tem paladar. Poxa,
E ainda que você venha estranhar, você sabe que Deus chegou antes mesmo do seu paladar. Antes mesmo do seu paladar. Sem prejuízo. Você não vai carregar, é sem prejudicar. É isso que falta a gente alcançar. Eu não tenho medo do que eu posso realizar, do que eu estive realizado, do que eu vou realizar. Eu não tenho esse pesar. Eu nem sequer perco o meu tempo a pensar com coisas que em nada, em nada, em nada vão me acrescentar. O que eu sei é enxergar. Botar repara aqui. Sabe como é que é? Repara acolá. E não ser a boba do lugar. Com a família, eu sempre vou defrontar. Senão eu não seria a pessoa que aqui está. Eu não sou, de fato, matéria-prima para a família usar e até mesmo se prejudicar, achando que pode ou que estar a se beneficiar. Não, só não, sabe? Eu sou, de fato, força bruta. Sabe como é que é? Força bruta. E força bruta, e força bruta é força bruta. Olha, o divino aqui esteve a passar. Força viva no lugar. E o divino sabe com quem ele estará a lidar. O divino sabe, o divino sabe que eu posso me calar. Mas o divino também sabe que eu nunca vou me desrespeitar, que eu não vou me violentar enquanto força viva no lugar, que eu vou revidar. O divino sabe. E isso é limitar o direito do outro. O direito do outro, de fato, querer administrar a vida que ele sequer estará a enxergar. Não, não dou a ninguém o direito de minha vida administrar. Eu sou cheia de defeito e eu sou desse jeito. Essa daqui, se quiserem de fato tocar, vão ter que conhecer, sim, a força bruta que a outra de fato pode ofertar. Eu nunca vou apanhar e de fato ocultar. Nunca. Os infames se acharam no direito de me esmagar. Nunca estive a ocultar. Nunca esteve a ocultar. Eu não estou nem aí para o que as pessoas vão pensar. Estou nem aí. Elas podem pensar o que elas quiserem, é direito delas. O que elas não podem, de fato, é avançar. Falar é uma coisa, mas lhe apedrejar é outra. É outra. Portanto, essa boquinha aqui,
eu sei usar. Da forma como Deus esteve a criar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de feto mastigar. Se entrar no lugar e eu precisar, de fato, compreender o que lá esteve a realizar. Isso posso até falar. É de nós já? Sim, é. Mas quando você entra lá, esse sentimento não deve estar em primeiro lugar. Deus sim. Deus sim. Toda a sabedoria de Deus você vai usar. Vai ver uma criança no lugar. Toda a dor que ela esteve a passar. E você vai beijar devagar. Puxa vida. Você vai dar para ela todo o amor que você esteve a desejar. E toda a estrutura dela vai mostrar exatamente o que eles estiveram a realizar para ela estar em condições que é muito difícil da gente de fato aceitar, sem julgar, mas é preciso assim realizar. Você vai caminhar, um outro feto você vai encontrar. E você vai se perguntar, que tipo de gente é essa que pode de fato abortar, o feto comercializar, sem sequer se colocar no lugar? Porque aquelas crianças não vão receber suquinho de maracujá. O anestésico que vão dar é algo que a gente poderia de fato gritar. Gritar e gritar e gritar e gritar. Mas Deus disse, entra devagar. Deixe todo o amor lhe buscar. Assim você vai, de fato, encontrar o ponto exato de você examinar cada feto que assim precisar. E fazer a leitura do SPA sem medo de se doar. É. Não é fácil. Não é fácil, de fato, você se lembrar das coisas desse lugar. E se não é fácil se lembrar, imagine voltar. Imagine você deparar com as absurdidades. Os absurdos que estiveram a se espalhar. Como de fato você aceitar que essas pessoas estão a comprar produto para usar, desconsiderando completamente o que estiver a realizar para esse produto não nos denunciar. E a gente viver com essa leveza, como se a gente fosse fruto de maracujá ou da maracujina de algum lugar. Sempre, de fato,
sempre, 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 ó, a deslizar, a bailar, sempre assim, vagando. Mas o nosso organismo tende a nos denunciar. E a gente precisa se retirar. Sim, a gente precisa se retirar para de fato o excesso eliminar. Sim. E aí a gente precisa de um outro spa. Sim, um spa que uma fortuna costuma cobrar. Mas é celebridade que de fato costuma bancar, vai ter a sua privacidade lá. Você até máscara pode usar para ninguém lhe identificar. E você vai de fato se purificar. E vai até acreditar que seu organismo você não esteve a prejudicar. E de repente, você precisa de fato se internar. Você precisa de um medicamento usar, mas é preciso de fato você se antecipar e confessar. Sim, tem que estar lá, tem que estar lá. Você não pode simplesmente se internar e até pela UTI passar sem a verdade. Sem a verdade. Porque qualquer medicamento pode se confrontar com aquilo que você costuma usar. E aí o hospital lhe denunciar, lhe processar, porque sabe que ele pode se prejudicar se futuramente um outro entrar, fizer a mesma coisa no lugar, e aí ele ter que, de fato, um laudo assinar. Como solucionar? Como essa situação solucionar? Será que um escritório de advocacia é bom contratar? Fazer um contrato do tipo particular para cada um assinar, assumindo a responsabilidade. E quem de fato a gente pode usar? Sim. Será que é bom a gente de fato se confraternizar com o outro spa para a gente saber exatamente o que esteve a passar, para a gente ter respaldo naquilo que a gente vai realizar e poder tratar sem de fato prejudicar, dando a certeza de que podem de fato em nós confiar e até na UTI entrar, porque nós não vamos de fato denunciar, não vamos alarmar, nós vamos amenizar. Entrou apenas para exames básicos ou para se tratar de uma lesãozinha aqui, outra acolá, de um machucadinho aqui, outro machucadinho acolá. Teremos nós coragem de apresentar a conta? O quanto o hospital esteve a nos cobrar pelo machucadinho, pelo pezinho, ou teremos que de fato aceitar a conta amarga que o hospital estará nos dar, porque sabe que a gente esteve a entrar ocultando
ocultando aquilo que nós estávamos a carregar. E a nossa identidade, a gente, de fato, poder usar como gente boa no lugar. A questão é, nós temos noção do que é essa podridão, do que é essa condição de elevação, quem alimenta essa situação. Nós temos noção da conta da união, alimentando tamanha podridão. E as ditas clínicas de elevação? Elas vivem onde? No porão da jurisdição? Fazem parte da situação? Pertencem à oposição? Como fica o cidadão? Como fica o cidadão? E por que não há essa obrigação da declaração? Se isso vai contra, é contra a própria Constituição. Se não é dado a ninguém o direito a obscuração não, obstrução, a judicialização, não, a confraternidade, não, conciliação, a junção, como de fato espremer, como de fato você dizer das coisas que aqui costumam acontecer e que o tempo todo a TV esteve a esconder. Como favorecer um mundo que o tempo todo é difícil de entender. Mas os artistas são a ponte da TV. Eles vivem do jeito que cada um deseja viver ou desejou viver. E porque eles estiveram a esconder as necessidades que estavam a aparecer a ponto da TV ter que interceder, dando meios para cada um verter um veneno muito sujo. Muito sujo. Muito difícil da gente, de fato, compreender. E quem são esses? São todos eles? Todos eles fazem parte do cash? E aqueles que não fazem parte? Eles vivem conforme a TV ou os meios estão a lhe dizer? Eles tiveram que deixar de fazer TV? E o teatro? Deu os meios para cada um sobreviver? A quem o teatro esteve a pertencer? A TV? E a coxia? A coxia esteve, de fato, a nos dizer o que passa dentro da TV? E o cinema? E o cinema? O que esteve a acontecer? Porque o cinema esteve a morrer. E em que momento o cinema esteve a nascer? E o anticristo? Em que momento o anticristo desejou viver sendo dono daquilo tudo que o povo
jamais, jamais poderia entender. Temos nós noção? E o que é, de fato, repatriação? É nome de elevação? É uma nova criação? É uma nova denominação para lavação? Questões. Questões de situação ou de oposição? E como anda a jurisdição? E eu? Eu? Será que eu estou na contramão? Sim, da Constituição? Eu acho que eu estou cumprindo prisão. Mas é com domínio da situação e da oposição. Não dá para a gente, de fato, ser verdão, não. Não. Imagine ser amarelão. Imagine você desejar ser azulão. E bandeira branca de montão. Tem como, de fato, você ter noção do que é união? Mas a gente apenas aceita aquilo que de fato Deus tem para ofertar. Mas em nenhum momento Deus esteve a limitar as benesses que Ele esteve a me dar. Em nenhum momento. Eu sempre vou caminhar livre com o meu jeito particular. Deus não pediu para eu muro edificar em prejuízo de ninguém desse lugar. Deus apenas me disse para a minha casa eu edificar dando limites. Dando limites. E limites não é a gente construir muro em cima de quem o tempo todo não consegue enxergar o quão pode lhe prejudicar. O quão podre é, de fato, continuar com a mesma música de ninar. Mas eu não posso repudiar. Mas a verdade, em primeiro lugar. Por isso, um vídeo eu vou enviar. Um vídeo que eu até já estive a gravar. Deixando claro o meu modo de pensar. E quando aqui eu voltar, com certeza é para salientar aquilo que, mais uma vez, Deus está a me ofertar. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Mas eu não posso me prejudicar. Eles insistem em me dar a mesma camisa que em nada pode de fato me auxiliar. E eu preciso mesmo limitar. Assim sendo, eu vou de fato esse vídeo encerrar. Café.
uma água. É um cafezinho, né? Um chá, uma água, um chá de carqueja. Eu vou tomar, depois um gotinha, é, menorzinho. Eu vou, de fato, encarar e vou voltar, conforme Deus estará me solicitar. Dando a certeza de que eu não vou deixar. Não vou deixar ninguém me atropelar. Cada um sabe o que deve carregar. A vida de Deus em primeiro lugar. Tudo mais. Até podem dizer, tudo vai passar. Não é verdade. Nem tudo vai passar. Mas a vida de Deus, essa jamais, jamais eu vou recusar. Bom dia e até já.